Boa noite, amados, graça e paz. Nesse momento tão ímpar, né, na vida da igreja aqui em Piauí e todo o Brasil, com certeza no mundo, eu gostaria de dividir com os irmãos as minhas impressões, né, desses dias, desse momento que temos vivido, e comunicar, né, à igreja também a minha justa cooperação nesse momento, né, compartilhar com os irmãos e companheiros aí nessa cidade, dos nossos sentimentos, né, das nossas dúvidas também quanto a esse momento, mas transmitir também fé, né, sempre fé, que é o que nos move, mas falar-lhes também, né, das minhas impressões desses dias. Escrevi aqui umas poucas palavras, né, para que eu não possa me perder aqui no transmitir. Durante todo esse período eu tenho ficado mais reservado, como sempre, ouvindo e meditando naquilo que tem sido comunicado à igreja, naquilo que temos recebido de informações também do governo, das autoridades de saúde, que é o que de fato nos importa, né? Importa a igreja receber das fontes que são devidas, né? Que são próprias e que estão aptas e tem a responsabilidade também, né? De nos informar, de nos comunicar os fatos, né? Que têm sido acontecidos, as ações. Mas vou vos falar das minhas primeiras impressões, né? Os primeiros dias, toda a movimentação, né? Isso nos levou a ter alguns sentimentos, e sentimentos diversos, né? Eu pontuei alguns aqui que pode ter nos aconteceu alguns comigo, né? E de que eu penso que, de alguma medida, alguns de nós, se não todos, tivemos a nossa fé de fato posta em primeiro lugar, né? Seguido também de algumas dúvidas, né? De algumas incredulidades também, de alguns fatos, né? De qualquer sorte, fomos levados a crer em algumas coisas, desprezar outras, né? E isso nos trouxe alguns sentimentos que talvez não tenham produzido, talvez, os frutos esperados por Deus no primeiro momento, né? Mas acredito que, à medida em que as coisas foram se firmando, né? Acredito de que as cornetas foram dando um som distinto, podemos de fato nos posicionar e caminhar de forma mais até adequada ou coerente com a fé que pregamos. Recebemos da parte do Senhor muitas palavras, né? Na verdade, muitas boas palavras, né? Tenho acompanhado dos companheiros da cidade, daqueles que nos assistem também de fora da cidade, né? Creio que palavras de consolo, de fé, né? De esperança, e também de uma boa dose de realidade, né? Daquilo que nos espera ou do que já estamos vivendo, né? Tem alguns textos que reforçam, né, esse meu sentimento, né, de que somos, de fato, né, como a palavra diz em Romanos 8,36, de que fomos refutados como ovelhas ao matadouro, né? Acredito que o cenário, né, ele se forma. Algumas palavras do Senhor, né, que nos adverte, nos anima a algumas coisas, que a palavra diz: andai enquanto é dia, pois a noite vem em que não possais andar. Não andeis pelo caminho das gentes, né, palavra do Senhor. Eu queria ressaltar aqui o texto de Atos 17:21, tenho lido essa semana Atos, mas um parêntese nessa palavra lá,
de Atos 17 e 21, me chamou a atenção quanto ao que ouvimos, ao que transmitimos às pessoas, né? A palavra lá diz que os atenienses não se detinham, tanto os atenienses quanto aqueles que ali estavam também, não se detinham de outras coisas, não sei, de ouvir e falar novidades. Eu acredito que esse ouvir e falar muitas novidades não nos trouxe bons momentos, né? Mas acredito que também superamos isso, graças a Deus, e que possamos nos policiar também mais no transmitir aquilo que ouvimos, se não temos uma fonte segura. Eu creio particularmente que nossa fonte segura, primeiro a igreja, né? A palavra daquele que nos assiste, e segundo das autoridades de saúde. Para mim isso está fechado e tenho isso como certo, tenho me movido assim, né? E o que nos cabe nesse momento, de fato, é discernir, né, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para esse momento, né? Em nossas vidas particularmente, quanto na vida da igreja também, está lá em Romanos 12, 2, né? Mas ficou também, amados, para mim muito evidente, né, a questão de que eu creio, isso é impressão minha também, de que os reinos se movem, né? Eu falo isso com muito sentimento de que precisamos de fato conhecer, né, os nossos dias, o momento que temos vivido, e conhecer de fato essa boa e perfeita vontade de Deus, né? Eu acredito que Deus não age para punir a sua igreja e os seus filhos. A palavra diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, né? Mas eu também eu creio de que quando os reinos se movem, eu digo reino da luz e reino das trevas, se formos olhar o nosso cenário, os últimos acontecimentos no nosso país e no mundo, eu não iria falar sobre isso aqui, né? São as minhas impressões, mas se for útil para a igreja, recebam, se não, descartem. A igreja se posicionou de forma muito forte e muito clara e definida quanto à situação do mundo, os valores, né? Creio que isso foi a ação de Deus na vida da igreja e na vida do nosso país até, né? E a igreja foi favorecida, então acredito que foi a ação de Deus, né? Mas entendemos que os reinos se movem, né? Acredito que o império das trevas também se move, né? Isso é a impressão que eu tenho tido desses dias, né? E quando o inimigo se move, ele alcança todos, né? Ele mexe na vida do mundo e na vida da igreja, né? Isso está muito bem claro lá, né, quando diz que deixa eu pegar o texto aqui de Apocalipse, que fica mais fácil para a gente, né? Quando diz que ai dos moradores da terra, né, porque o inimigo virá sobre, né, aqueles que moram na terra, e fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então eu acredito que quando a igreja é atingida, eu não posso crer de que tem sido a ação de Deus, como também alguns amados até creem, né, que esse momento pode ser, né, uma ira de Deus ou uma punição de Deus. Se a igreja tem sido atingida, eu não transito nessa linha de pensamento, pensamento meu. A palavra diz para nós não andarmos no caminho das gentes, né? Essa palavra lá de Atos 17, 21, né? Que nos cabe conhecer de fato a vontade de Deus para esses dias. Acredito que Deus não se movimenta contra a igreja, né? O texto de Apocalipse é 12, 12, né? E também tem Lucas 23, 27, 31. Esse texto é bem conhecido nosso, é o texto em que, quando Jesus está carregando sua cruz lá, sendo martirizado por aqueles homens, e que as mulheres se comovem, mas a resposta de Jesus a elas é muito clara. Diz assim, para chorar por elas mesmas e pelos seus filhos, porque se fazem isso a palha seca, quanto mais a palha verde, quanto mais a seca.
né? O mundo está aí, digamos assim, colhendo os seus frutos, né? Mas eu acredito de que a ação de Deus, dessa forma, ela não alcança a igreja. A ação de Deus que alcança a igreja são as ações de bênção para a igreja, né? Então, tenhamos fé e continuemos crendo, né, nesse nosso Deus, continuemos crendo nas suas promessas para nós, né, nas suas profecias, tanto aquelas que nos favorecem quanto aquelas que vão nos alcançar, né? Isso é o que eu acredito para esses dias. Não devemos fugir da simplicidade, né, como diz a palavra, mas caminhar, de fato, com a fé, com prudência, com cuidado, né, com zelo, e, de fato, nos preferindo, né, aqueles que podem ainda estar juntos, que usem desse momento, e que a gente aprenda também com isso na igreja, a valorizar os nossos cultos, as nossas reuniões, né. Eu penso que não é um momento de cara de enterro, né, mas de nos alegrarmos de que saber de que a vinda do nosso Senhor está próxima. Amém, amados?